Bom dia, boa tarde e boa noite aos nossos queridos telespectadores do podcast A Lei de Murphy. Estamos gravando no dia 11 de 2 de 2025, às 10h45 da noite, tá bom? E também, peraí, deixa eu só ver se tem espaço. E estamos gravando numa quarta-feira, eu acho, ou terça, deixa eu ver. Terça-feira de 2025, eu ia falar 24. Eu até vou ver se tem espaço no HD para tanto vídeo. E eu acho que tem sim. Legal. Cara, a gente tem muita coisa pra falar, tá bom? Muitas coisas pra comentar, tá bom? Já tem, por exemplo, assim, Kanye West. O cara se assumiu o loucaço que é, entendeu? E a foda que é a seguinte, né, cara? Tipo, teve a, a questão lá, porque essa treta do Kanye West já é antiga, né? Já não é de hoje. Faz um bom tempo já que ele tá meio assim, meio nazista, entendeu? Meio estranho, sabe? Meio, sabe? E o. Foda também que as músicas dele são boas pra caralho, sabe? E aí tu vai escutar porque as músicas são boas. Entendeu? O cara é um puta de um produtor musical, entende? É um puta de um gênio da música, mas um filho da puta em pessoa. E eu acho que o mais engraçado de tudo é o preto sendo nazista. Olha que tu. Isso aí é, porra, não tem comparação, tá ligado? Isso aí é tipo assim, sei lá, judeus apoiando Hitler. Não faz mesmo sentido, cara, tá ligado? Olha que cara burro, entende? E aí, o cara é tão burro a esse ponto, sabe? Nem tem, tipo, ao mesmo tempo que eu acho engraçado, que é muito absurdo, igual coisa do Elon Musk, entende? Cara, é muito absurdo aquilo, é tipo, mano, quer dizer que tu acha que o Elon Musk é nazista? Ele é de extrema direita, então, muito provavelmente. E o avô dele, inclusive. Isso. É que as pessoas elas perguntam do Elon Musk e elas só olham pro Elon Musk. Eu quero comprar a biografia do. Eu li a primeira biografia que saiu dele. E, assim, é bem romantizada. Era quando ele ainda era o cara só dos foguetes, sabe? Era o cara que queria pensar no meio ambiente, no aquecimento global, sabe? Toda aquela coisa assim. E é foda também que tem uma entrevista do, acho que é do Stephen Colbert, perguntando assim pra ele: tu tem uma empresa de fazer carro, tu tem uma empresa de trem, tu tem uma empresa de foguete, tu tem uma empresa de inteligência artificial, tu quer ser um super vilão do mundo? E ele tá se tornando um vilão do mundo, sabe? E as ideias dele, do Elon Musk, são as ideias da tecnocracia, são as ideias de, um- de uma escola austríaca com. Esse meu machucado aqui eu fiz numa guerra, tá? Antes que me perguntem. Tu vai pesquisar sobre o avô do Elon Musk, tem um jornalista excelente chamado Rodrigo Silva, no Twitter, ele é um jornalista muito bom, trabalha pro Estadão e tal. Todo mundo que quer saber de política internacional, ele é um puta de um cara bom, maneiro de se acompanhar, assim. Até porque ele vê essas questões muito sobre o princípio do direito internacional. Ele não vê muito sobre, mas é contra a OTAN. Mas é a favor de tal coisa. Mas é a favor da Rússia e da China. Não, ele vê, tem isso, tem isso, tem isso, e os dois lados estão errados, e é isso, entendeu? Eu gosto muito das análises dele, das referências dele, que ele sempre posta muita referência bibliográfica e tal. E tu vai ver a reportagem que ele fez sobre o filho, o neto de Elon Musk, desculpa, é um cara nazista. Um cara nazista que elogiou o Hitler e que acredita nessa coisa da tecnocracia, né? De ter essa ilusão. Eu acho que a extrema direita ela vai vir desta forma, entende? Ela vai vir muito nesta vibe do a técnica vai responder tudo, sabe? E não a subjetividade que é o ser humano, que é uma parada subjetiva, entende? É uma parada querendo ou não que tu vai ter que discutir, tu vai ter que arranjar um meio termo. E é verdade, o ser humano não tem paciência pra essa merda, entendeu? O ser humano não tem paciência para discutir e achar um consenso. É muito difícil para as pessoas e para uma boa parte das pessoas. Mas eu mesmo já fui para esse cara, hoje bem menos, sabe? Hoje eu ficar com a opinião do cara, tá, foda-se, eu era bem mais chato antigamente. E eu acho que essa extrema-direita vai vir muito sobre o, o disfarce de que está se sendo técnico.
em conjunto com as medidas de austeridade fiscal, enfim. Eu também não acho que, pelo Trump é um cara muito protecionista economicamente. Inclusive, isso é uma discussão interessante sobre se o protecionismo é uma solução eficiente, sabe? O que acontece é que esse protecionismo econômico ele não corresponde a uma ideologia de escola austríaca, obviamente, ninguém aqui é idiota, mas é essa na estética conservadora, essa estética técnica, entende? De tecnicalidade, nós estamos sendo técnicos, é aquela coisa do Adolfo Borges, do Amada Foca. Nós iremos contratar os melhores técnicos. E se você é contra os melhores técnicos. Quais técnicos? Os melhores técnicos. E é isso que vai virar, é isso que está se tornando a extrema-direita no mundo, quando ela não é com esse verniz conservador, sabe? Com esse verniz de pauta de costumes, de fundamentalismo religioso, que isso tem pra caralho, entende? Não é só em países do Ocidente políticos, são países do Oriente Médio, por exemplo. Isso é uma questão também. As coisas elas são mais complexas do que simplesmente. Ah, não, então o cara é a favor da Rússia, então ele é esquerdista, a favor da Rússia, da China, da Coreia do Norte, então é esquerdista. O cara é a favor da OTAN, então ele é direitista. E não, sendo que na verdade, o mundo na verdade é uma merda. É uma merda, porque assim, olha, vamos olhar pro mundo hoje. A Rússia, que é a Finlândia, a Polônia, a Suécia, a Dinamarca, se não me engano, todo o leste europeu ali quase. Os Estados Unidos, que é a Rússia, que é a Ucrânia também, os Estados Unidos, que é a Groenlândia, o Canadá, o Golfo do México, que já estão chamando de Golfo da América, já um puta ataque soberano dos países, tem, já quer mais, já vai expandir a influência na América Latina, aquela coisa. Aí a Rússia também já vai, voltando à Rússia, vai financiando as paradas da China, a China vai endividando a África com empréstimos, é uma coisa meio FMI assim, de esquerda. Aí depois vai pra China, não respeita Taiwan, tá ligado? Ah, o quê? Mas é um Estado independente. Tudo bem que, obviamente, com a questão da OTAN, que é estar lá da influência, mas o fato é o seguinte: nenhum país tem direito de invadir outro país. Então, assim como Israel está errado na ocupação da Palestina, a Rússia está errada na ocupação da Ucrânia, a China está errada na ocupação de Taiwan. Entende? São coisas básicas, são coisas assim de princípios pra mim. São coisas assim, pô, mas o tal lado, não sei o quê, essa a política internacional é sobre lados, sobre poder, entende? Por isso que eu não gosto de tomar um lado. É muito difícil tomar um lado numa guerra. Claro, o meu lado é sempre o da própria questão é muito difícil tornar não, esse lado. Oh, meu cachorro, caralho, cagaço, meu cachorro chegou. É muito difícil eu chegar assim e dizer, não, esse lado está certo. E não tá. A Ucrânia, por exemplo, não tá 100% certa. Taiwan não está. Ela está de todas as menos erradinhas. Ainda assim, não tá 100% certa, sabe? Então é uma coisa assim. O mundo hoje, ele tá numa nova fase de colonialismo, de imperialismo, sabe? E cada vez mais a gente vê que se divide entre dois lados autoritários, autocráticos, entende? Que não defendem o mínimo de liberdade individual, sabe? A verdade é essa, sabe? Essas grandes big techs não defendem, sabe? O BRICS, por exemplo. BRICS, por exemplo, eu não sou contra a união do BRICS, não sou contra. Minha questão até, por exemplo, assim, isso é outra questão interessante. Eu fui contra, sou contra, na verdade, essa retirada da Venezuela no BRICS é sem sentido, porque assim, a Venezuela é uma ditadura, tem a Rússia, tem a China, então tem a Arábia Saudita, que é pior, é três ditaduras piores que a Venezuela. Tem um monte de país, né? Porra, não, vou tirar a Venezuela porque não é democracia, porra. Esse é hipócrita, sabe? Isso que eu tô falando. As alianças ali políticas, elas estão lá só pelo poder, porque na hora do vamos ver, a OTAN está financiando os grupos terroristas, todos esses grupos terroristas Hamas, Al-Qaeda, foram todos treinados pela CIA para combater o comunismo soviético, entendeu? A União Soviética, por exemplo,
as pessoas comunistas, né? Comunista costuma dizer assim: a União Soviética, o socialismo é contra o colonialismo. Isso é uma mentira do caralho, porque o colonialismo, o imperialismo é um fenômeno da política internacional, da geopolítica. Não é um fenômeno. Obviamente, o capitalismo agrava mais, mas não é algo exclusivo. Existe uma coisa chamada social imperialismo. Cuba sofreu do social imperialismo, talvez até hoje. Talvez pela China, sabe? Esses dias eu vi uma notícia da China montando base militar em Cuba. Que diferença isso tem dos Estados Unidos montando base militar no Brasil? Não tem, não existe, basicamente. Esse direito, esse respeito às soberanias é constantemente atacado pelos países que têm pelos países, pelas potências globais. Estou sendo repetitivo, né? E você está falando do imperialismo colonialismo. Esse papo de que Israel ou de que a União Soviética. Não, a União Soviética nunca foi imperialista. Mentira. Olha para Israel. Stalin votou a favor de Israel. E não estou dizendo também que Israel tem que deixar de existir. Por quê? Porque existe um povo ali que já se identifica com essa identidade. Existe o direito à autodeterminação do povo de Israel. Deve ser o seguido pelo direito internacional. E também o palestino. A ocupação que Israel faz na Palestina é errada. Ponto. Então, o mundo é complexo pra caralho. Principalmente o mundo da geopolítica, é um mundo que eu acho muito interessante. A política internacional, no geral, é uma área que eu tenho vontade de cobrir, assim, quanto jornalista, alguém que estuda jornalismo na faculdade. Ah, a área de jornalismo econômico. Eu não tenho vontade de cobrir jornalismo político. No jornalismo político. Vontade de fazer política internacional, que eu curto, econômico, de cinema ou música. Ou esporte também. O esporte todos é o que eu menos acompanho, mas eu gosto bastante. Eu acho legal, assim, esse clima de festa, coisa de comentar, sabe? Eu acho legal, assim, esporte. Eu fiquei 12 minutos falando aqui, absolutamente nada com nada. Agora eu estou de cavanhaque também. Estou falando sobre esse mundo complexozão para um caralho. E assim, cara, é que o mundo cada vez mais ele vai se tornar. A ordem global ela está sendo questionada. A ordem global unipolar dos Estados Unidos, né? E o mundo bipolar é ao mesmo tempo um mundo de Guerra Fria, mas ao mesmo tempo é um processo da história. Impérios vão e caem, só que eu acho ainda exagero dizer que os Estados Unidos vai cair. É exagero pra mim. Isso, sabe? É a mesma coisa de dizer, não, o Kanye West virou, não é nazi, porque quando ele era jovem, ele tinha uma camiseta, e pior que tem foto dele com uma camiseta dizendo fuck nazis. Não, mas ele não é por causa disso, não. Tá pegando uma pista só, sabe? Agora com o Trump. E o Trump só foi eleito por causa da inflação. Não foi eleito porque as pessoas gostavam dele. Mesma coisa com o Lula aqui, sabe? As pessoas estão cada vez mais deixando o bonde do governo Lula porque tem feito um governo que não defende o trabalhador. Tem essa coisa muito assim. Não, mas o governo tem que se saber comunicar. Não tem o que comunicar, como comunicar uma política boa se tu tá taxando tudo de uma forma totalmente incompetente, sabe? E daí é que vem a questão do protecionismo econômico, por parte do Trump, por parte do Haddad também. Tem uma questão muito importante aí o Haddad, entrando na questão da taxação do shopping, nós vamos taxar as compras da Shopee, por quê? Porque nós iremos proteger a nossa indústria. A gente nem tem indústria, para começar. Então a gente vai ter que começar, assim, e também é outra coisa, a gente nem tem direitos sociais bem estabelecidos também, sabe? Isso que eu tô falando, o PT tem um nacionalismo econômico totalmente conservador, um nacionalismo econômico assim, em que não muda a lógica da exploração, muda só o explorador, entende? Então assim, então a gente vai dar o explorador hoje empresas estrangeiras, então vai ser empresas fora, e não vai reforçar a questão dos direitos sociais, que é a base para todo o resto. Não adianta tu montar uma puta de uma indústria com um monte de subsídio foda e o cara tem uma educação merda, uma saúde merda.
Que na prática é isso que importa. É foda que é o seguinte, esse desenvolvimentismo reacionário, o que que é o desenvolvimentismo? O desenvolvimentismo é a política econômica, tem o desenvolvimentismo clássico, o novo desenvolvimentismo. Assim, eu concordo com o novo desenvolvimentismo. A questão é a seguinte, esse desenvolvimentismo clássico, da qual o PT é muito adepto, da qual a ditadura implementou, e foi totalmente e que não gera desenvolvimento, gera crescimento econômico, e que é importante entender que o crescimento é o crescimento da riqueza, mas não a distribuição dessa riqueza para desenvolvimento. Então, a concentração de renda aumentou muito. O PT é isso. O plano econômico do PT é o mesmo o plano econômico da ditadura. É só ver ele falando, tá caro tomate e não compra. Porra, pelo amor de Deus, é coisa que se fale, sabe? Eu quero falar mal do Bolsonaro. Porra, não tô falando também que o Lula não seja um democrata. E, sabe, em nenhum momento eu questionei isso. Em nenhum momento eu questionei o fato dele, porra, entre um cara que é uma ditadura e outro cara que é o mínimo de democracia, eu vou no cara que tem o mínimo de democracia. E meus amigos falam, mas tô certo, mas porra, eu prefiro. A questão eu repito várias vezes aqui, constantemente, o meu antagonismo às políticas econômicas do governo e o meu antagonismo, inclusive, aos candidatos que eu super apoiaria, como Ciro Gomes, que eu já qual falei na outra semana, mas assim, o falo antigamente do meu antagonismo, porque eu prefiro estar pobre numa democracia do que pobre numa ditadura. O modelo econômico é o mesmo, sabe? Não tem, e querendo ou não, não dá pra uh, ser ingênuo nesse ponto de achar que, pô, também o PT é autoritário. É autoritário, mas não é. Essa questão eu acho importante, sabe? Ressaltar. E aí o que eu estava falando, entrar em discussão era sobre protecionismo, eu dei uma puta volta do caralho, porque essa política do governo é uma política, que nem eu falei, burra, entende? Que é assim, que tenta de fazer um estado na economia, mas da pior maneira. Mas quer planejar, quer o planejamento estatal, mas planeja da pior maneira possível. Tem que ter um planejamento ali, tem que ter uma maneira de direcionar as coisas eficiente. E o Brasil ele não tem um desequilíbrio fiscal propriamente. O Brasil tem um déficit? Tem, mas isso aí vem desde o Bolsonaro. O superávit primário que o Bolsonaro teve, tem nota do Banco Central com o presidente indicado por ele na época, dizendo que aquilo era artificial, aquilo era fake, aquilo era só maquiagem, entende? O problema não é ter déficit, o problema é a natureza do déficit, entende? O problema não é ter superávit, o problema é a natureza desse superávit. O superávit fiscal, né, ou seja, o superávit nas contas, né, um lucro nas contas, enquanto as pessoas estão passando fome, não é algo bom, porque o Estado não visa lucro, o Estado visa o público. O déficit fiscal, enquanto se há uma inflação enorme, é horrível. Então, não dá para ser burro. A gente tem que ser responsável fiscalmente, tem. E aí é que está a questão, que o Brasil tem um desequilíbrio tributário muito forte. Esses dias eu estava lendo e aí tem uma crítica muito relevante em relação a esse novo desenvolvimento que eu falei com a qual eu apoio. É que a fase é o seguinte, quando eu critico esse pensamento de nacionalismo econômico conservador, eu prefiro o liberalismo clássico do que esse desenvolvimentismo reacionário, porque o liberalismo clássico, ou seja, o liberalismo, o keynesianismo, né? Keynesianismo é diferente, tem ali suas pequenas diferenças, mas tem como prioridade o Estado estar ali defendendo os direitos sociais, as liberdades individuais, entende? E dar, isso é mais importante, entende? Isso é mais importante do que qualquer ah, política industrial. E não estou dizendo que não seja importante, é importante, sabe? E assim que nem, por exemplo, o governo Lula, por exemplo, os dois primeiros governos, duas coisas que fizeram com que o Lula fosse reeleito, por exemplo, pela terceira vez, foram o Bolsa Família e o reajuste do salário mínimo. Duas coisas com as quais ele está tirando dinheiro de um e o reajuste do salário mínimo tem sido pífio, sabe? Então, o que eu estava falando, que eu estava voltando, minha relação ao
desequilíbrio que o Brasil não tem um desequilíbrio fiscal propriamente, tem um desequilíbrio tributário. Por quê? Tem um desequilíbrio tributário porque mais de 50% isso eu vi na BBC de arrecadação dos impostos são por parte do consumo. E assim, a partir de 2 salários mínimos, o cara já tá pagando imposto. Imposto de renda, é um absurdo. Porra. 27,5 para quem tem mais de 5 mil, porra, é dinheiro pra caralho, mano. Sabe? É muito dinheiro que tu vai tirar dali. E o Estado, e é essa a questão, a lógica do Estado brasileiro, ela é assim, e é por isso que eu tô falando, o cara que é de esquerda e não pensa nisso, ele não é de esquerda, entende? Porque tu ser de esquerda, tu tem que propor as reformas básicas, reforma agrária, a reforma tributária decente. E é aí que está a questão desse desequilíbrio tributário com a qual eu estou falando há um tempinho. A lógica hoje do Brasil é arrecadar de quem não consegue consumir e pagar os serviços públicos com esse serviço, com esse dinheiro que a gente arrecadou de pessoas que precisam do serviço público. Não sei se deu, consegui ficar claro. Ou seja, a pessoa ela ganha mais de 5 mil já paga 27,5% de imposto. E sendo que deveria, nessa faixa, que talvez deveria se começar a cobrar alguma coisa muito pequena. Aí esses 27,5 vão para o Estado vai corrupção, caralho, a quatro, blá, 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 e também vai para o serviço público. Serviço público esse, mal, de merda, não tem outra palavra, porque e aí o cara que ganha 5 mil vai pro cara público, que não tem dinheiro para privado, e aí o público é uma merda, com o dinheiro dele, e o cara que é rico vai para paraíso fiscal. Quando eu digo rico, é bilionário, milionário, vai para paraíso fiscal, não paga imposto, e ainda o cara tem que pagar para usar um bagulho que é um direito dele. Pô, sabe? Essa lógica é uma merda, é tipo, tão ridículo. Basicamente é tu pagar pra, sei lá, tipo, pra te darem um direito. O Brasil paga pra ter um direito, sabe? O pobre paga pra ter um direito. Porra, sabe? É uma coisa. O jet ski, pelo que eu vi, o jet ski da reforma tributária até ia ter uma cobrança de imposto. O jatinho de privado não paga nada. Agora, o imposto do carro, se eu não me engano, é o IPVA, eu posso estar errado, se eu confundo realmente, paga imposto pra caralho, sabe? Então, esse tipo de benefício fiscal não faz sentido. E aí vai ver o cara falar aqui, mas nenhum dos dois deveria ter imposto. Aí é que está a questão, meu querido. A partir do momento que você tira o imposto 100%, tu abre brecha para uma coisa que chama setor privado. O setor privado ele pensa uma coisa, seu dinheiro. E o serviço vai ficar caro, porque não tem dinheiro. Entende? Então, para isso que serve o serviço público. Não é isso. Entendeu? É uma coisa meio simples, assim. E defender o mínimo de direito social não te faz um comunista. Tipo, pode ser um cara de direita e defender um Estado de direitos sociais, que defende direitos sociais, sabe? As pessoas ficam nessa de idiotice do caralho, entendeu? Enfim, eu estou há 23 minutos falando, é um episódio que eu estou empolgado para falar. Estou empolgado. Não, não, é que essa questão me indigna um pouco também. E eu tenho muitos assuntos para comentar. E aí eu quero trazer o debate, eu quero trazer a discussão, dar bons argumentos. Que nem essa questão do protecionismo eu não debati ainda da forma que eu gostaria de debater, que eu vou debater agora. Ah, moleque. E aí, porque esse podcast é pura farra. Porque eu pensei, pô, tem bagulho legal pra comentar hoje, né? Tem o Kanye West, o bagulho assim, porra, vamos comentar, não sei o que, né? Não tem o que comentar além disso. Eu. É que sempre as notícias assim, tipo, tem as coisas de cinema. Que eu tô vendo os filmes do Oscar agora. Esses filmes, tudo, vou postar no meu próprio canal uma crítica de cada filme que eu fiz. Eu também tô escrevendo também. Eu tenho no meu Medium, Juca Maciel. Tô procurando escrever as críticas lá. E também no link tem uma parada onde eu escrevo as minhas coisas. Mas enfim, que é onde eu escrevo crítica de cinema, crônica, sei lá, o que eu quiser mais, entendeu? Enfim, essa questão do protecionismo, pra mim, de novo, aquela coisa do liberalismo. O liberalismo ele tem que ser contra o protecionismo. E é o que eu estava falando anteriormente, que é Fernando Haddad diz querer
taxar a Shopee, porque nós não temos. Eu acho que eu já falei disso, não me lembro se eu falei disso. Porque nós não temos indústria. Porém, pra que tu vai taxar uma parada que tu. Pra um fim que tu nem tem? Pra um fim assim. Tu vai taxar a Shopee, tu vai taxar a, o AliExpress para proteger a indústria nacional. Nem existe indústria para proteger o seu animal de teta. Porra, sabe? Eu não acho esse ele assim, essa política burra, entende? É aquela política assim, ah, é a que eu falei antes, taxa o pobre e o rico fica mais rico. Não faz sentido tu taxar o consumo cara, entende? Não faz o mínimo sentido. Aí a reforma tributária, pô, a reforma tributária tem algumas coisas boas também, não dá pra ser hipócrita, né? Não dá pra ser ingênuo também, ou aderir a esse discurso raso. Ah, vem do Lula, então é ruim. Não, não é assim também. Tem muita coisa ruim, mas essa reforma tributária, no geral, tem coisas boas, sabe? E a verdade é que, por exemplo, o subsídio que o agronegócio ganha, ele ganha um dinheiro pra caralho. E esse dinheiro, sim, tu poderia montar uma indústria, porque já existe algo ali. Ah, mas se tu taxar, eles vão para lá fora. É que tá, eles não vão lá pra fora, sabe por quê? Porque lá é tudo mais caro. E é por isso que existe essa lógica, essa doença holandesa, que é basicamente um país que exporta produto primário e importa produto desenvolvido, produto produzido, ao invés, é por causa dessa loja do câmbio flutuante, desta merda, que não, que não deixa o câmbio fixo, e junto com a política industrial, que também é o último fator, câmbio fixo é outra coisa também. Câmbio fixo por câmbio fixo não vai industrializar magicamente nenhum país, tá? Não é bem assim também. Por exemplo, o agronegócio, se ele for, o câmbio for fixo, tá? Por exemplo, se for 2 por 2 novamente, sei lá, tô dando um exemplo, até porque tem que ter reserva em dólar para fazer isso. Agora, se neste caso acontecer da, da- do agronegócio pensar, porra, nós vamos investir aqui, não vai, porque o dólar continua sendo uma moeda forte, entende? Então, é o último passo de todas as outras questões, entende? Para tu gerir, para tu planejar o Estado, vai ter que primeiro, porra, vou ter corrigir esse desequilíbrio tributário para que qualquer gastinho a mais no direito social não seja uma merda. Depois disso, investir em direito social. Depois disso, uma política industrial decente, entende? E após isso, tá entendendo? O câmbio fixo para deixar o para tá aquele belo ponto final, entendeu? Fechar com chave de ouro. E aí sim o país ele acaba se industrializando, porque tu tem a educação, tu tem um serviço, e isso é outra coisa, o Brasil tem muito pouco ensino técnico, é algo importante, sabe? O ensino técnico tu consegue uma profissão que é, ia elevar consequentemente o nível de produtividade no país aos poucos. Então essas questões são todas as questões necessárias no país, é tudo. E eu não acho que tem que ser, ah, porra, uma coisa de cada vez também. Não, não acho, tá? Não acho que seja isso. Não acho que tem que crescer o bolo, depois dividir o bolo, não. Tem que fazer tudo junto, sabe? Mas essa questão do câmbio fixo especificamente eu acho que deveria ser o último caso. E até porque a questão é a seguinte, a garantir direitos sociais, principalmente na questão de educação e ensino de profissionalizante para um nível de produtividade maior, é algo muito a longo prazo. Então, é necessário essa defesa. Pelo menos, é isso que eu tô falando. O liberalismo hoje, ele pelo menos ele tem o neoliberalismo no Brasil, se ele fosse bem estudado. Se o cara que é neoliberal lesse a bosta do Milton Friedman é um economista que ganhou o prêmio Nobel e de direita neoliberal. Esse arrombadinho, eu gosto dele, não vou mentir, acho ele um cara interessante. Ele mesmo defende a taxação de bilionários, de pessoas com grande riqueza, justamente para financiar essa defesa de direitos sociais. E aos direitos sociais, tem uma parada básica. E essa parada tem que ter um pacto para defender essa merda toda. Não tem segredo, sabe? E a esquerda é muito idiota, sabe? Tem essa discussão sobre, porra, mas a esquerda deveria fazer tal. Não, sabe o que a esquerda deveria fazer? Sentar merda na bunda da cadeira e defender o direito do trabalhador. Ponto, não tem o que falar. Ponto. Deu, acabou. Sabe o que a esquerda deveria fazer? Sabe o que o Boulos, o PSOL, que agora está censurando o economista contra o governo, fazer? Sentar merda numa bunda da cadeira. Propor um projeto de lei que defenda o interesse do direito do trabalhador.
Ponto. Propor reforma de base, propor reforma agrária, propor uma outra reforma tributária que garanta esse equilíbrio tributário que eu falei agora há pouco. Tudo bem que eu sei que eles têm uma visão que eu pessoalmente discordo que é bem irresponsável fiscalmente, né? Mas ainda assim, o ponto continua. O que falta para a esquerda é isso, é o básico. É esquerdista ainda sentar a bunda na cadeira e trabalhar. Ponto. Não tem isso, não tem. Nossa, meu Deus. Brizola foi esse cara conhecido também, porque assim, tem que pensar uma coisa, o cara que votou no Brizola, muito provavelmente tem um cara que esse cara talvez tenha votado no Bolsonaro, sabe? Existe essa possibilidade. Então, justamente porque o Brizola defendia o direito do trabalhador e ponto. Não tem discussão. É isso que eu tô falando. Tu vai falar, o que que o Lula fez? O cara tá na boca do cara, ponto. Tu fala nas eleições de 2022, eu falei, pô, vai votar em quem no Lula? Porque Bolsa Família, filhão. Ponto. Acabou, não tem discussão, sabe? É essa questão que esquerda. Não, mas a esquerda, não vou votar no Boulos, porque o Boulos, ele defende a democracia, ele não é de extrema direita, comunica. Não, o que adianta ele estar lá e fazer merda nenhuma? Sabe? O que adianta o Boulos estar lá sentado na cadeira da prefeitura de São Paulo e fazer eu sou um bolo? Porra, vai tomar no cu, Boulos. Sabe? Senta a merda da tua bunda na cadeira, entendeu? E toda a coisa do PSOL também, que o PSOL, porra, barulho ridículo. E trabalha. Entende? Trabalha. Eu tu vai falar do Brizola, o que, que o Brizola fez? Fez o Brizolão, não tem que discutir. Ponto. Aconteceu e ponto. Sabe? Ponto. É uma coisa simples, uma coisa objetiva. É uma coisa que impacta o trabalhador diretamente e que o trabalhador sente quando está sendo bem direcionado. Sabe? Agora, o que, que o Lula fez? Cortou o direito do Bolsa Família. O cara que votou no Lula para ter de volta está se sentiu traído, e com razão. E nem o cara mais petista de todos os petistas esperava isso do Lula. É, foram literalmente as duas coisas que fizeram com que o Lula tivesse alta popularidade. Reajuste do salário mínimo, constante, e Bolsa Família, programa social. É isso que falta pra esquerda, entende? Eu fiquei meia hora falando de política aqui porque eu tô puto. Pô, tô puto. Esse mundão tá me deixando irritado com tanta merda que eu acabei de ver o Jornal Nacional. É que eu costumo ver o Jornal Nacional, é que assim, ó, eu costumo ver o Jornal Nacional quase todo dia. Pra saber assim, porra, o que que a Globo. Basicamente o que a Globo fala, né? Tem essa questão seguinte, isso é importante. A Globo ela funciona basicamente assim. Tem o cara, tem um monte de mídias, por exemplo, falando que. Ah, por exemplo, mídias, por exemplo, que não são tão reconhecidas. São conhecidas, mas porque mais acompanham o assunto da política. A Globo dá o B dela, complementando o A. O B se torna algo conhecido no Brasil. Entende? Se torna uma opinião meio que popular. A Globo, cara, a Globo, ela é mais um país, entendeu? Ela tem uma influência global, um grande intenção global, nacional, desculpa, grande, sabe? Então, e por exemplo, essa questão da própria questão das taxações, jornais progressistas falam, a Globo fala o B complementando o outro lado, por exemplo, que é o da oposição, por exemplo, dos bolsonaristas falando que são contrários a isso, ficou de taxade. Eu não discordo nesse ponto. Não, nesse ponto específico eu não discordo. É essa questão do protecionismo. Eu não discordo do protecionismo quando a questão é a maneira como tu vai fazer. No que tu vai proteger. Entende? Não adianta tu proteger, assim, que nem a questão da pele da Globo lá, que eu não sou contra ter uma alíquota nessas grandes serviços de streaming. A questão é a seguinte, eu me lembro que era pra botar 12%, botasse 6%, botasse menos. Sabe? Já vai tirar um dinheiro do cara. É natural que as coisas tenham imposto. A questão, a quantidade, a intensidade de imposto que o Brasil tem, sobre o consumo principalmente, e sem a devida proporcionalidade a uma minoria que usa determinados serviços e que não paga imposto por isso, é muito grande. Então, assim, é foda, é foda, é foda, é foda, é foda, é foda, cara, é foda, entendeu? E aí eu costumo olhar o Jornal Nacional, e aí eu, mais sabendo que vão falar coisas que eu concordo com. O problema com a Globo não é nem com o jornalismo da Globo, é mais o fato de ser monopólio. O monopólio, isso me incomoda. Não, também quer dizer que eu não acho que tenha excelentes jornalistas lá, como a Natuzaneri, o Guga Chakra, que entende a Miriam Leitão, eu gosto, apesar de eu discordar frontalmente de todos eles. O Pedro Dória.
O Pedro Doria é meu direitista favorito. É, meu liberal favorito, Pedro Doria. Joel Pinheiro também, outro cara que eu gosto. André Marinho, outro cara que eu gosto. Essas pessoas assim eu gosto. Entende? Marco Antônio Villa. Daí tem os intelectuais de direito, mas também muito nerd. Cara, muito nerd. E outra questão que eu ia falar também. Eu fiz um podcast de música. Eu fiz um podcast de música. Estou fazendo, pretendo gravar daqui a pouco. E ainda por cima, tá bom? Só para confirmar para vocês, eu quero começar a postar no meu outro canal, que se chama Jucando, Ravens de filmes que eu gosto. E eu gosto bastante de falar de cinema, de filme, eu gosto disso. E eu queria falar mais sobre isso. Enfim, espero que você tenha gostado desse episódio. Foi basicamente. Os meus podcasts basicamente não tem muito um tema específico, mas são várias reflexões e discussões sobre. E é meio isso, não tem muito o que falar. Eu espero que você tenha gostado de verdade, tá bom? Muito obrigado. Até mais. E dê o like, compartilhe, doe, vê o link de baixo e tchau. Ou não foi?